Oi, gente, tudo bem? Eu sou Rosiane Silva, sou produtora, jornalista, CEO da Comp de Mamãe Preta e sou curadora desse espaço Saúde e Bem-Estar. E aí, como a gente tem cuidado da nossa saúde, né? Esses dias têm sido longos, têm sido de luto, mas têm sido de muita luta e de muito autocuidado. E essa mesa é muito potente, traz muitos ensinamentos. A gente vai falar sobre saúde da população negra como perspectiva de um futuro. Né? A gente vai juntar aí, sabe? O novembro azul, o outubro rosa, câncer de mama, câncer de próstata, dezembro vermelho, conscientização da HIV/AIDS. Isso é bem importante. Então, hoje essa mesa traz muita essa perspectiva, traz números e muito conhecimento. Vamos compartilhar sabedoria. Eu convido a Rayura para conduzir essa mesa, convido a Ana Amélia e a Lili para participarem e contribuírem com as suas potências. Meninas, Rayura, é com você. Ei, Rose, obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres incríveis. Eu sou Rayura F., eu tenho 26 anos, sou da periferia de Guarulhos. Atualmente moro aqui em João Pessoa. Sou multiartista visual, desenvolvo uma pesquisa dentro do campo da fotografia e da performance, tentando entender formas de se autocurar a partir da comunicação originária, a partir dos saberes de nossos ancestrais. Nessa mesa, a gente tem duas personalidades muito importantes. Então, primeiro eu gostaria de convidar a doutora Ana Amélia Viana, médica oncologista, mulher maravilhosa. Doutora, chega aí e conta pra gente se existe um futuro preto. Oi, amigos, obrigado pelo convite. Eu estou realmente assim muito feliz de estar aqui e principalmente de ter a oportunidade de conversar com vocês a respeito desse futuro preto que a gente quer construir. Acho que esse futuro certamente só vai existir a muitas mãos, né? E é importante que a gente está se dando conta disso e está procurando interagir cada vez mais para construir esse futuro junto. Então, eu sou médico oncologista, como a Rayura falou, eu sou daqui de Salvador, nascida em Salvador e atualmente trabalho como oncologista aqui na cidade de Salvador. Tenho uma área de atuação, principalmente em tumores femininos, né? A maioria das minhas pacientes tem neoplasias de mama ou do trato genital feminino, mas também trato de pacientes com câncer de próstata. E a tentativa da nossa mesa é justamente pensar como a população negra está inserida hoje nesse contexto oncológico, né? E a gente vai tentar fazer um panorama mesmo a respeito disso para que depois a gente possa fazer uma reflexão, tá? Posso começar com a aula? Preparei alguns slides aqui para vocês, mas eu vou ser breve para a gente poder conversar mais, tá? Para a gente incitar mesmo o diálogo. Então, vamos começar aqui com... Eu preparei alguns slides com alguns dados para depois a gente poder conversar e refletir sobre isso, tá? O câncer na população negra. Sabemos que a classificação racial é uma construção social, mas classificar e descrever padrões de saúde de um determinado grupo tem uma utilidade prática. A gente sabe que quando a gente classifica do ponto de vista médico, né, do ponto de vista da medicina, quando a gente consegue agrupar populações, a gente consegue estudá-las melhor e também desenvolver práticas e alternativas de cuidado que se adequem melhor a essa população. Sabemos que negros têm dificuldade histórica de acesso à saúde e o paciente oncológico também está inserido nesse contexto, né? O paciente negro oncológico também tem essas dificuldades. A grande parte dessa aula foi feita baseada em estatísticas americanas, né? A gente não tem aqui no Brasil uma estatística que contemple essa diferenciação entre brancos e negros, por incrível que pareça. Então, a gente ainda precisa recorrer a muita literatura internacional para a gente poder fazer essas distinções. E isso é também uma lacuna e um problema, porque a gente acaba ficando sem esses dados de maneira mais clara, né? A gente sabe que existe uma relação entre menor status socioeconômico e raça negra, isso é uma coisa que já é estudada e determinada. Pretos abaixo da linha de pobreza, nesse estudo que a gente está citando aqui para embasar a aula, eram 21% comparado com 9% de brancos, né?
22% dos negros não tinham completado 4 anos do ensino médio, versus 36% dos brancos haviam completado, né? E a cobertura de seguro de saúde também entre os negros era bem menor. Então, óbvio que tudo isso vai refletir em todos os agravos de saúde, não só no câncer, mas também no câncer, já que o câncer é uma doença muito frequente. Aqui está a incidência de câncer na população geral, aqui no Brasil, esse dado é do INCA, né? Então, quais são os cânceres mais comuns na população geral? No homem, o câncer mais comum é o câncer de próstata, e na mulher, o câncer mais comum é o câncer de mama. Isso falando na população geral. Quando você vai tentar destrinchar e comparar um pouco a população negra com a população branca, novamente eu estou trazendo aqui dados americanos, porque a gente não consegue esses dados aqui no Brasil, a gente fala de incidência, ou seja, os tumores mais frequentes, que mais acontecem numa determinada população. A gente percebe que alguns tipos de tumor, como o sarcoma de Kaposi, o mieloma múltiplo, os tumores de estômago, eles são muito, e também o tumor de próstata, eles são muito mais frequentes nos homens negros do que nos homens brancos, né? Nas mulheres também. O sarcoma de Kaposi, o mieloma múltiplo, câncer de estômago, colo de útero, intestino, eles são muito mais frequentes nas mulheres negras do que nas mulheres brancas. E aí depois a gente tem que tentar entender por que cada um desses tumores, eles acabam afligindo mais a nossa população do que a população branca, né? Em relação à mortalidade, ou seja, a gente viu ali os tumores mais frequentes. Agora, os tumores que vitimam mais, né? Que matam mais. Quais são esses tumores? Se a gente falar do homem negro, o tumor que mais mata o homem negro é tumor de estômago, seguido de tumor de próstata, mieloma múltiplo e câncer de intestino. Esses tumores têm uma chance homens negros têm uma chance bem maior de morrer desse tipo de tumor do que os homens brancos. Apesar de o câncer de próstata, por exemplo, né, a gente está falando no Novembro Azul, o câncer de próstata é muito frequente, tanto no homem branco quanto no homem negro. Mas o homem negro que tem câncer de próstata, ele costuma sofrer mais desse câncer. Ele tem alguns fatores, alguns agravantes que ele acaba morrendo mais do que o homem branco. É isso que a gente está colocando. E nas mulheres, também isso acontece. Com câncer de corpo de útero, por exemplo, endométrio, o câncer de colo de útero, o câncer de intestino, a mortalidade na mulher negra é maior do que na mulher branca. Outra coisa que a gente observa também é quando a gente vai fazer uma distribuição dos tumores, de uma forma geral, por estágio. O que significa isso? A gente sabe que o câncer, você pode diagnosticar ele em várias fases, desde um câncer que está em estado inicial, quanto um câncer que está no estado mais avançado. O que a gente percebe dos estudos é que, normalmente, os homens e mulheres negras, eles são diagnosticados numa fase da doença mais avançada. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, vou pegar só esse exemplo aqui, essa barrinha. O que está em vermelho são os pacientes que fizeram o diagnóstico no começo. Esses dois bloquinhos aqui. É o que fizeram o diagnóstico do câncer logo no começo. O vermelho é a população negra e o cinza é a população branca. Então, você percebe aqui que a população branca, a barrinha cinza está bem maior, ou seja, mais pacientes brancos fizeram o diagnóstico numa fase inicial da doença. Enquanto que aqui, por exemplo, quando a doença já está com metástases, a população negra, a barrinha está maior. E isso acontece praticamente em todos os tumores, ou seja, a população negra está fazendo o diagnóstico mais tarde, porque a população negra não tem acesso ao serviço de saúde. Então, como ela não tem acesso, ela acaba fazendo o diagnóstico mais tardio. E justamente por conta disso, a chance de sucesso do tratamento é menor. Se você faz o diagnóstico mais tardio, a chance do sucesso do tratamento é menor. Então, é o que a gente fala, é a sobrevida em 5 anos, ou seja, a taxa de pessoas que está viva após 5 anos de diagnóstico é maior entre os brancos, ou seja, mais brancos conseguem chegar, depois de 5 anos do diagnóstico, vivos do que negros, justamente porque o diagnóstico é um diagnóstico tardio na população negra. E o que pode estar impactando nisso, né? Coisas que podem estar impactando nisso. A gente sabe que, já é sabido que o tabagismo, o cigarro, é um fator de risco para vários tipos de tumor, né? Não só tumor de pulmão. Cavidade oral, laringe, pulmão, pâncreas, colo de útero, cólon reto, todos esses tumores, eles são impactados pelo hábito de fumar. E quando a gente vai ver o hábito de fumar
principalmente no homem negro, essa linha aqui com o seu hélice gráfico, esse traçado aqui representa um homem negro. O homem negro nos Estados Unidos, ele fuma mais do que o homem branco, que é o que está representado aqui na linha preta, né? E aqui também, a mulher negra, essa linha aqui, e a mulher branca, essa última linha aqui de baixo, né? Entre a mulher negra e a mulher branca, as linhas elas se misturam um pouco, mas quando você vai botar no grupo masculino, você percebe que a quantidade de homens negros que fumam ainda é maior, bem maior do que a de homens brancos. Então, isso acaba impactando também na forma do adoecimento. Obesidade é um outro fator de risco também para câncer, né? Vários tipos de câncer são influenciados pela obesidade, o câncer de endométrio, de esôfago, de pâncreas, né? O câncer de mama depois da menopausa, tudo isso é influenciado pela obesidade. E aqui também a gente pode ver nessa linha que essa aqui é obesidade em mulheres negras. Então, as mulheres negras americanas, elas são muito mais obesas do que as mulheres brancas, por exemplo. Então, quando você vai pegar a incidência de todos esses tumores aqui, isso também vai ter impacto direto, porque elas estão expostas a um fator de risco, que já é conhecido, que é a obesidade, e que a população, a mulher negra está exposta. E a gente, mais uma vez, tem que tentar pensar por que essa mulher negra está ganhando peso, está ficando acima do peso, né? Ou seja, como é que está sendo o cuidado, o autocuidado e o cuidado da sociedade como um todo em relação a essa mulher, por que essa incidência de obesidade na mulher negra está tão alta. Sedentarismo e má nutrição, e também entra nessa questão da obesidade, né? Então, assim, o que eu estou exemplificando aqui, a gente não vai ler tudo aqui em detalhes, mas assim, é que a Sociedade Americana de Nutrição, né, e o FDA, estabeleceu algumas metas para que todo mundo possa seguir a fim de conseguir ter uma vida mais saudável e diminuir o impacto do sedentarismo e da má nutrição na nossa vida, né, na incidência de doenças. Então, é importante você ter uma dieta equilibrada, rica em fibras, pobre em gorduras, né? Onde você consiga colocar pelo menos 5 porções de vegetais e frutas durante o dia, beber bastante água, evitar o álcool, né? Evitar o cigarro e fazer de pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana, ou então de 75 a 150 minutos de atividade física intensa por semana. Essa é a meta. Mas a gente tem que pensar no nosso contexto social, quem é que consegue cumprir essa meta, né? Então, é mais uma coisa para a gente pensar, porque certamente a gente sabe que a nossa população, a população negra, tem mais dificuldade de atingir essas metas, tanto essa meta de nutrição, quanto de ter tempo para praticar uma atividade física de qualidade. Porque quando a gente fala de atividade física, é óbvio que qualquer coisa é melhor do que ficar sentado em frente à televisão, mas a gente sabe que o ideal é que você tenha um momento dedicado à atividade física, não você tá correndo no meio da rua enquanto está saindo de um trabalho para outro, né? É óbvio que isso é melhor do que ficar sedentário na frente da TV, mas não é o tipo de atividade física que a gente gostaria que todo mundo tivesse acesso para poder manter não só sua qualidade, sua saúde física, mas também a sua saúde mental, que a gente sabe que a atividade física é também importante para isso. Então, é um ponto também a ser questionado. Outro ponto importante que a gente coloca é a questão dos fatores, dos agentes infecciosos, né? Uma parte dos tumores que a gente viu ali nos primeiros slides, que tem uma incidência maior na população negra, eles estão muito relacionados com agentes infecciosos. O câncer de colo de útero, por exemplo. O câncer de colo de útero está relacionado com HPV, né? E a gente sabe que os subtipos de HPV de alto risco, que é o 16 e o 18, que são os HPVs que mais frequentemente estão associados com o câncer de colo de útero, a incidência nas mulheres negras é maior do que nas mulheres brancas. A incidência de HPV de alto risco nas mulheres negras é de 36%. Então, isso também é uma coisa desfavorável para que a gente tenha mais câncer de colo de útero. O HIV também. O HIV na população americana, ele é 7 vezes mais prevalente na população negra. E a gente sabe que o HIV está relacionado com sarcoma de Kaposi, com linfoma não Hodgkin de alto grau e também com câncer de colo de útero. Então, são tipos de tumores que estão muito associados com a infecção do HIV. E a infecção do HIV também é mais prevalente na população negra.
E o H. pylori, que é uma outra bactéria, uma bactéria, na verdade, que ela se aloja no estômago e pode causar, assim, é um agente infeccioso que está muito associado com câncer de estômago. A gente sabe também que a incidência de H. pylori na população negra é bem maior do que na população branca e que a presença do H. pylori no nosso organismo está associado também com más condições sanitárias. Então, isso é outro fator, outra questão que tem que ser abordada, porque mais condições sanitárias, populações que vivem em condições de densidade populacional muito grande, elas têm uma tendência maior a ter H. pylori, têm uma tendência maior a ter câncer gástrico, e a gente viu que a mortalidade por câncer gástrico na população negra é bem maior do que na população branca. Bom, a gente já falou um pouquinho, né, do câncer de próstata. Então, é o tumor mais comum em negros, né? Cerca de 30% de todos os tumores em homens negros é de próstata. É a segunda causa de morte em homens negros, né? Homens negros têm 2 vezes mais chance de morrer de câncer de próstata do que homens brancos, né? É um tumor de pior prognóstico, significa o quê? Que o homem negro morre mais, muito, talvez relacionado com aquelas questões que a gente falou de obesidade e tabagismo, né? Então, isso também dificulta os desfechos, né? Faz com que a gente os homens negros tenham um desfecho mais desfavorável, né? O câncer de mama, por sua vez, é o tumor mais diagnosticado em negras, tem uma incidência mais alta em negras antes dos 45 anos, ou seja, a mulher negra, ela tem uma chance de ser diagnosticada com um tumor abaixo dos 45 anos, maior do que a mulher branca. Então, isso faz com que ela tenha mais atenta também a essas questões, ter seu rastreamento, né, sempre em dia, né? No Brasil, ele é o número 1 de incidência e mortalidade, né? As negras também têm uma chance maior de ter o tipo, que é o triplo negativo, que é um tipo de pior evolução, né? Também um câncer de mama inflamatório, que é de pior evolução, e por isso a nossa mortalidade, também por câncer de mama, é 40% maior em negras do que em brancas, né? Isso também por conta do diagnóstico tardio, obesidade, né? Algumas comorbidades, por exemplo, como diabetes, que também são mais frequentes em mulheres negras, né? E esses subtipos desfavoráveis que a gente falou, que é o triplo negativo e o carcinoma inflamatório, além da falta de acesso aos serviços de saúde, né? Eu estou adiantando aqui um pouquinho, viu, gente? Só para a gente não ter mais espaço para discussão, mas vamos lá. Então, em relação ao risco de câncer de mama na população trans que está recebendo tratamento, né, hormonal para afirmação de gênero. Então, esse estudo aqui foi um estudo que foi publicado no ano passado e foi muito importante porque até então a gente tinha ideia mais ou menos das coisas como aconteciam, mas não tinha um estudo assim bem conduzido, robusto, com um número grande de pacientes para tentar nortear um pouco essa questão do uso de hormônios e aumento ou não do risco de câncer de mama em homens e mulheres trans. Então, o que a gente viu desse estudo? Foi um estudo holandês que estudou 2.260 mulheres trans e 1.229 homens trans que usaram tratamento hormonal, né, para afirmação de gênero. Então, nas mulheres trans, o que foi visto? O tempo médio de uso de hormônio foi cerca de 18 anos. Foi cerca de 18 anos. Nesses 18 anos, né, que é o tempo médio de uso de hormônio, tiveram 15 casos de câncer de mama, nesse grupo de mais ou menos 2.000 mulheres, né? Quando você vai comparar o número de mulheres trans que tiveram câncer de mama nesse estudo, comparado, por exemplo, com o homem cis, você percebe que, nesse grupo, o número de casos de câncer de mama foi maior do que o que a gente esperava, né? Então, por conta disso, o cálculo que foi feito é de que o risco de ter câncer de mama nesse grupo de mulher trans que está usando hormônio aumentou 46 vezes em relação ao de homem cis, e por conta disso existe hoje em dia uma indicação de rastreamento do câncer de mama nessa população, justamente porque com o uso do hormônio elas acabaram ganhando um risco um risco adicional. Então elas têm que fazer consulta anual com o ginecologista e avaliar qual é o exame de rastreamento que vai fazer. Isso depende da consulta lá, se depender da idade, do tempo de uso de hormônio, aí ela vai fazer o ultrassom, mamografia, certo? E com os homens trans, também estavam presentes no estudo, o tempo médio de uso de hormônio foi de 15 anos, certo? Nesse grupo tiveram 4 casos, né, de câncer de mama, e o risco foi mais baixo do que em mulheres cis, ou seja, o tratamento, né, para afirmação de gênero, fora que nesse grupo tinha alguns homens trans também que tinham feito mastectomia,
fez com que o risco de ter câncer de mama nessa população fosse menor do que o esperado, né? Mas, mesmo assim, é menor do que o esperado, mas não foi suficiente para a gente afirmar categoricamente que não vai ter câncer de mama, homem trans, e que ele pode deixar de fazer o acompanhamento. Então, para essa população, também está indicado consulta periódica, né, com o ginecologista ou com o clínico, se quiser, para poder fazer avaliação, não só dessa parte da mama, mas também pensar que tem ainda útero, às vezes que tem que avaliar também, e continuar fazendo o seu segmento, porque o risco de câncer de mama nessa população não é zero, né? Então, como conclusões, a gente vê o quê? Esse gráfico aqui é um gráfico de incidência dos tumores, das neoplasias em geral, na população negra. Então, aqui, homens e mulheres. Então, quando a gente vê homens e mulheres, de uma forma geral, quando você vê as curvas aqui, por exemplo, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de cólon reto, ali por volta dos anos 90, você teve uma grande incidência, mas isso está diminuindo. Essa incidência está diminuindo, né? Aqui também, para a maioria dos tumores, lentamente a incidência vem diminuindo, ou seja, a gente tem conseguindo fazer com que o número de pessoas que adoecem vá deixando de crescer e começando a cair. Exceto para câncer de mama, que por muitas outras questões, não só para as mulheres negras, mas também para as mulheres brancas, a incidência de câncer de mama continua crescendo. Mas, de uma forma geral, a gente tem conseguido melhorar um pouco os números, e lá nos Estados Unidos eles conseguem mostrar que a incidência na população negra está começando a ficar pelo menos parecida com a da população branca, né? Com a mortalidade também, mais ou menos as mesmas conclusões, principalmente tumor de pulmão e tumor de próstata e intestino, as curvas estão melhorando, ou seja, já foi muito maior e agora a coisa está melhorando. Mas para isso acontecer, o que foi feito, né? O que foi implementado, né? Lá nos Estados Unidos, já há algum tempo, eles conseguiram implementar políticas muito específicas para a população negra. Então, eles têm calendários específicos para essa população, esses serviços de direcionamento, de acompanhamento, de aconselhamento específicos para a população negra, né? Esse calendário mesmo, que é produzido todo ano, serve de alerta e de guia para a população negra sobre os tumores que são mais frequentes, qual a ajuda que ela deve procurar, quais as instituições que estão abertas para receber essa população, advogado, para você facilitar o acesso a determinados medicamentos, a protocolos de pesquisa. Então, se não houver o engajamento da sociedade para garantir esses direitos e melhorar esse acesso, a gente não vai conseguir melhorar essas curvas, impactar nesses tratamentos, como nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está conseguindo, e aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nisso. Não existe uma política organizada pensando nessa questão racial dentro do contexto ecológico, né? Então, a gente ainda está começando a discutir isso, mas ainda muito engatinhando aqui no Brasil para organizar esse tipo de cartilha, esse tipo de pauta. A gente tem poucos estudos ainda. Esse estudo, por exemplo, foi um estudo publicado com uma compilação de 14 estudos feitos aqui no Brasil, que avaliaram essa questão do acesso da população negra ao serviço do SUS, e o estudo, depois se vocês quiserem eu posso passar o link para vocês, né, e tal, um estudo bem categórico em dizer que grande parte da dificuldade, assim, dos desfechos ruins, morte, doença diagnosticada tardiamente, que a gente vê na população negra é por falta de acesso. Então, assim, a gente precisa se organizar para cobrar, né, esse tipo de práticas que consigam minimizar essas desigualdades para a gente não ter impacto tão grande na nossa saúde, né? Que eu coloquei a cartilha do INCA, o INCA está tentando fazer essa organização, tem um site interessante, tem várias ações de apoio, mas não tem uma orientação específica em relação a essa questão de diferenciação de raça. O Oncoguia também é um portal também da sociedade, não é relacionado com o governo, tem muitas informações de qualidade, né? E concluo para a gente começar a discussão dizendo que o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida exata das suas desigualdades. Então, se a gente avalia que existe uma desigualdade no acesso, por exemplo, é justo
que a gente dê mais para quem está nessa situação desfavorável, assim, a fim que, de forma justa e igual, todos consigam acesso à saúde, que é o nosso bem mais precioso. Obrigada, gente. Uau, doutora Ana trazendo informações incríveis, necessárias, super importantes para a gente. Enquanto a doutora fazia fala, eu fiquei refletindo sobre algumas coisas, né? A senhora falou muito sobre a dificuldade de acesso, né, às questões sociais, das desigualdades sociais que atravessam a população preta e que também, consequentemente, vai nos levar para um lugar. Mas uma coisa que ficou muito foi sobre a produção do dado, né, que vai gerar, as pesquisas que geram dados e que, consequentemente, a gente pode pensar em políticas públicas direcionadas, né? E aí, quando tu fala nisso, eu fico pensando muito na população trans também nesse sentido, que a gente também está engatinhando muito nesse sentido de políticas públicas direcionadas, né, para a população trans. E de pensar esse histórico mesmo, né? O Brasil, em 87, deflagra uma operação policial, a Operação Tarântula, que é uma operação de higienização e de limpeza das ruas, né? Tirar os corpos, as travestis das ruas. Então, assim, isso estava acontecendo em 87 e somente agora, em 2009, é que a gente conseguiu o direito do nome social no serviço de saúde. Então, assim, as questões do acesso também, que se esbarram nesse sentido, né? Por que a população trans não vai até o posto, não tem esse Claro. acesso? É porque chegando lá, o seu nome vai ser negado, né? Então, acho que é importante também a gente pautar isso, Claro. que as políticas públicas, apesar de estarem engatinhando, a gente difundir isso que a gente já conhece, né? Das nossas manas, falar, mana, é um direito seu acessar esse serviço, de ter o seu nome social escrito lá no cartãozinho do SUS, sabe? Não tem essa de dois nomes. Então, assim, achei muito importante. Muitíssimo obrigada por trazer essa questão para a gente refletir sobre as pesquisas, né, sobre os dados, sobre direcionar as políticas. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Acho que isso está faltando aqui, mas eu percebo no meio acadêmico uma movimentação maior nesse sentido, né? Essas questões não eram comentadas tanto no meio acadêmico, mas agora a gente percebe que esse dado cor da pele, ele tem sido tratado com mais cuidado, né? Com mais respeito, tem dado uma importância maior a isso. Óbvio que você começando esse trabalho agora, ainda vai demorar um tempo para isso refletir nas pesquisas. Você sabe que pesquisa é aquela coisa, você começa agora, vai colher o fruto daqui a 2, 3 anos. Mas eu percebo que dentro dos ambientes acadêmicos estão começando a se debruçar sobre esse dado e usá-lo da forma que ele merece ser usado, porque é um dado importantíssimo. Sim, e eu acho que isso que você está falando, né, da pressão que a academia vem sofrendo, eu acho que é inclusive porque nós, pessoas pretas, estamos na universidade Claro, produzindo sim. para nós mesmas, né, produzindo por nós e para nós. Exemplo disso é a nossa próxima convidada, Sim. que é uma pesquisadora nesse sentido, né, que vem produzindo dados importantíssimos sobre a nossa população, sobre nossas crianças. Então, eu queria convidar agora para continuar esse papo com a gente. Lili Nascimento, ela é pesquisadora, escritora, pesquisadora pela UFRN e uma figura importantíssima no movimento de AIDS no Brasil. Então, Lili, chega mais e compartilha para a gente as suas expectativas para um futuro preto. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite, por estar aqui, por trazer uma discussão que, para mim, para a minha vida pessoal e para a minha pesquisa, é extremamente cara de dinheiro e cara energeticamente. Escolhi abrir a minha apresentação com a imagem daquela Beija, que, assim como eu, também nasceu com HIV e no momento em que as políticas e as tecnologias biomédicas ainda eram extremamente incipientes e não entendíamos direito como a epidemia se dava, né, em seus contos gerais, e eu acho que os avanços tecnológicos no âmbito do HIV/AIDS nos auxilia a entender que o futuro ele é
é possível, mas ele só será possível rompendo com as violências estruturais que hoje estão postas, e o racismo, acredito eu, ser a principal expressão da violência colonial, qual a gente atravessa e tem aí as suas influências na epidemia de AIDS, né? Pois bem, que para começar a minha fala, é importante fazer uma diferenciação muito básica, mas que às vezes não é óbvia, da diferença entre HIV e AIDS, né? Aí diz do HIV, deste vírus da imunodeficiência humana, que quando não tratado, não acompanhado, pode vir a desenvolver a AIDS, quadro de adoecimento, né? Então, para o HIV, a gente já tem uma série de entendimentos sobre como que ele atua no organismo, e por isso mesmo a gente tem uma série de medicamentos que são disponibilizados gratuitamente pelo SUS e que evita que a desenvolver a AIDS, né? É importante essa diferenciação no âmbito biológico para a gente entender como que isso se expressa nos dados, né? Acho que a doutora Ana deixou bem claro na sua apresentação que toda epidemia, todo adoecimento, ela é uma epidemia social, porque tem os atravessamentos de classe, gênero, raça, que vai dizer de como esse alimento se expressa diferente nas diferentes populações, né? Então, comecei com essa diferença do que é o HIV/AIDS para a gente entender melhor os dados da epidemia de AIDS, né? E uso aqui para ilustrar esse slide a foto de uma manifestação muito importante que aconteceu na Conferência Internacional de AIDS em Amsterdã, em 2018, onde diversos ativistas negros de diversas partes do mundo reivindicaram acesso ao tratamento de qualidade, a avanços nas pesquisas específicas para a população negra, e principalmente pensando as crianças nascidas com HIV/AIDS, que são em sua maioria crianças negras, e que é um marco importante na história do movimento social de AIDS, porque a partir dele a gente começa a ter uma produção de dado mais qualificada da população negra no mundo. Pois bem, no boletim epidemiológico de AIDS de 2019, a gente, isso assim, 2018, a gente vem acompanhando uma queda dos casos de AIDS na população branca, e aí lembrem aqui que eu fiz uma diferença do que é HIV e do que é AIDS, então aqui a gente já está falando de um processo de adoecimento, do quadro de adoecimento, que vem diminuindo na população branca, mas em contrapartida vem aumentando significativamente na população negra. Essa diferença, ela começa a ser mais, a gente começa a observar mais expressivamente em 2017, quando os dados em AIDS da população negra passam a ser melhor trabalhados, né? Passa a integrar expressivamente os boletins epidemiológicos, e segue até o último boletim agora de 2020, lançado no dia 1º de dezembro, a gente continua ganhando essa queda significativa dos casos de AIDS na população negra, enquanto se tem um aumento significativo dos casos de AIDS na população negra. Bom, entendendo, né, que o HIV ele é hoje inteiramente tratável, a gente tem disponíveis as tecnologias biomédicas para impedir o desenvolvimento da AIDS, e
e possivelmente dos óbitos em AIDS, né? Então, por que a gente ainda observa essa diferença massiva entre brancos e negros e entre indígenas, né, que não está aqui nesse dado, mas que é uma população que os casos de AIDS também vêm aumentando, e os dados de óbito também vêm aumentando. Esse dado diz para a gente da dificuldade dessa população em acessar essas tecnologias e em aderir ao tratamento. E quando a gente fala de tratamento, não está falando só do remédio, né, mas do que acompanha o tratamento em si, alimentação, água, moradia. A própria violência policial vai interferir na forma como as pessoas gerem o seu tratamento em HIV/AIDS. Quando a gente pensa as populações em situação de favela, em favela, moradias ribeirinhas, o quanto a disputa territorial entre polícia, tráfico e todas as questões que se operam também vão interferir na epidemia de AIDS. A gente tem relatos de favelas no Rio de Janeiro, por exemplo, em que as milícias da polícia ou as facções criminosas impedem as pessoas que viveram com HIV/AIDS de fazer a retirada das suas medicações nos serviços especializados. Então, quando todo o cenário, o contexto político e social em que a população negra está inserida vai contribuir para esse aumento dos casos de AIDS e, consequentemente, com o aumento de óbito também. Um dado importante também que a gente observa na epidemia de AIDS é esse que foi sendo chamado de feminilização da AIDS. A gente observa essa característica a partir de 90, quando mulheres cis passam a ser diagnosticadas com HIV. No entanto, mais tarde, mulheres trans e travestis também começa-se, né, a integrar os boletins epidemiológicos, começa-se a produzir dados de mulheres trans. Vai se observar que a AIDS ela é predominantemente feminina, né, ela se expressa massivamente nas mulheres, seja cis ou trans, e aí tem aqui esse dado de 8% dos casos de AIDS estão em mulheres, e a feminilização, né, esse conceito, ele diz não só de corpos femininos, todo o lugar social que é colocada, né, de pobreza, dificuldade de acesso à educação, muitas mulheres cis vivendo com HIV são mães em situação de extrema pobreza. Então, tudo isso vai desenvolva um quadro de AIDS. A gente tem observado também um aumento significativo, e agora de HIV, né? Não de AIDS, mas de HIV em gestantes, e principalmente em gestantes pretas e pardas. Existe uma parcela do movimento social que chama a atenção para o número de indígenas que ainda estão dentro da categoria parda, nesse dado, né, das gestantes, e, enfim, esse aumento o Ministério da Saúde tem justificado como um aumento também da testagem para HIV durante o pré-natal, mas o que a gente vai observar é que essas mulheres, essas gestantes, né, elas estão mais concentradas na região norte e na região nordeste do país, mostrando mais uma vez o quanto o cenário social diz dessa vulnerabilização dessas pessoas. A gente tem uma cartilha de prevenção à transmissão, que é essa transmissão
do HIV para crianças, né, seja pela via da placenta, do parto ou na amamentação, uma cartilha desenvolvida em 2014, onde um movimento negro, né, de mulheres negras esteve muito à frente dessa cartilha e que é responsável pela implementação dos testes de HIV no pré-natal, né? Enfim, é uma política pública que tem auxiliado para a diminuição de crianças nascidas com HIV/AIDS no país, mas que a gente observa muito longe de atingir a meta da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a erradicação da AIDS nas infâncias, né? Enquanto cidades como São Paulo e algumas cidades do Sul têm conseguido erradicar a transmissão vertical, né? Onde não existem mais crianças dos dados, né, segundo os boletins, não existem mais crianças no HIV/AIDS nesses lugares. A gente vê cidades como Natal, aqui no Rio Grande do Norte, e algumas cidades do Amazonas, em que o número de crianças em quadro de AIDS, nascidas já em quadro de AIDS, é extremamente alto, né? A gente observa nos boletins cerca de 4.000 mortes de crianças nascidas com HIV ou AIDS por ano no Brasil. E não existe um dado racial dessas crianças, mas como as gestantes são, em sua maioria, pretas e pardas, então existe uma especulação de que essas crianças também sejam, em sua maioria, pretas e pardas. É importante destacar aqui que, dentro das políticas de prevenção à transmissão vertical, não existe nenhuma menção sobre homens trans ou outras atividades de maternagem, né, das pessoas com útero, somente focado na figura da mulher cis e somente durante o período de gestação, né, sendo que a gente entende que ciclos de transmissão vertical, que também pode ser ocorrida durante a amamentação, é extremamente importante que pessoas tivessem acesso à testagem HIV também durante o período de amamentação. Isso não acontece, né? Pessoas de útero e de vagina não têm outra oferta de testagem que não seja durante o período gestacional. É importante também destacar aqui que não existe políticas específicas para essas crianças que já estão nascidas com HIV/AIDS, né? E só no Brasil a gente não tem isso em nenhum lugar do mundo, né? Não existe uma discussão sobre prevenção ou cuidado, manejo técnico do HIV/AIDS em crianças, né? Então, toda a atenção ela é voltada para a prevenção, então ela se concentra, né, as políticas de AIDS se concentram neste período, né, da gestação, e depois, na adolescência, quando essas crianças vão começar a sua vida sexual, né? Então, durante toda a infância, não existe uma política de acolhimento, de cuidado para essas crianças. Isso é extremamente grave, né, já que a maioria das crianças nascidas com HIV só vão ter acesso ao seu diagnóstico na adolescência, né, e isso, durante a minha pesquisa, né, eu tenho observado que isso é o que tem influenciado muitas crianças e adolescentes a abandonarem o tratamento de HIV/AIDS e que acaba ocorrendo um adoecimento de AIDS e mortes, né? Bom, era basicamente isso, né? Eu fecho com uma reflexão do Fanon, que é um psiquiatra pensador que eu gosto muito, em que ele vai dizer que os adoecimentos, e aí a gente pode pegar vários, né? A AIDS é só um exemplo, mas os adoecimentos são manipulados
pela colonização, né? Eles são manipulados pelo poder vigente como forma de controle. A gente vê isso na Covid, por exemplo, né? Acho que ficou muito latente nessa atual pandemia que a gente atravessa, quem são os corpos que adoecem e morrem, quem são os corpos que conseguem acesso a tratamento e a cuidado desse adoecimento, né? Por isso que alguns pensadores, como a Bari Banin, vai dizer que não basta só falar de genocídio da população negra, a gente precisa falar de estado de Maafa, que é esse estado de adoecimento e de morte se expressa de muitas maneiras, em muitas frentes, né, em muitos braços, o genocídio atua em muitos braços. Acredito que para um futuro seja importante a gente se debruçar sobre esse refino da colonização, sobre como ela tem atuado nos nossos dias, né? Eu acho que consegui trazer o que eu queria. Agradeço mais uma vez a todos pelo convite. E é isso. Lili, muitíssimo obrigada. É sempre, assim, uma honra te ouvir, minha irmã. Sempre aprendo muito. Você falou de muita coisa que me atravessa, que eu fico refletindo, assim, quando você começa falando, né, que a gente só vai conseguir projetar um futuro preto de vida, de bem viver, quando a gente romper com essas violências estruturais, né? Na tua apresentação, tu trouxe muito esses dados comparativos dos boletins epidemiológicos de como a população preta está, né, nesse panorama do HIV e AIDS e como está para a população branca, né? E acho que é muito importante da gente entender isso, né, quando você fala do rompimento total desse racismo estrutural, né? A violência transfóbica, ela também está muito relacionada, ela tem uma influência racial, né? Infelizmente, a gente não tem um grande número um levantamento muito grande dos casos. A única instituição que faz isso é a ANTRA, de uma maneira, assim, maravilhosa, né? E a gente consegue observar isso, assim, das vítimas de agressão, por exemplo, física, 60% são de pessoas pretas, né? E dos casos de assassinatos, por exemplo, em 2018, que foram 163, 82% são pessoas pretas, né? Então, de pensar que a violência transfóbica, ela está intrinsecamente relacionada ao racismo estrutural mesmo em nossa sociedade. Então, acho que é muito importante quando tu traz esses dados, quando a gente levanta os dados, para a gente poder pressionar, como o movimento negro organizado em diversas articulações já vem fazendo, né? Para a gente poder projetar, prospectar um futuro digno. Meninas, eu gostaria então agora de passar para vocês. Eu queria, tô doida para fazer na verdade, uma pergunta não, eu queria compartilhar com a Lili que eu acho que você, mais do que eu, entende do que eu vou falar. Depois que chegou a medicação, né, os antirretrovirais chegaram e começaram a ser produzidos e distribuídos em larga escala, ficou a impressão de que a epidemia de AIDS tinha sido resolvida, né? Isso é o que é passado para a população de uma forma geral. E aí eu estava conversando com uma pessoa recentemente sobre esse tema que a gente ia debater aqui, até porque a gente já tinha começado a debater, né, no momento anterior. E aí eu fui conversar com um colega médico a respeito do nosso papo. E aí eu falei, não, porque comecei a falar um pouco sobre o que a gente discutiu, e sim, mas isso não tem muito sentido. Se a medicação é gratuita, se todo mundo tem direito de pegar o remédio, né? Quando, na verdade, você tem o direito constitucional ou seja, o que está escrito no papel é muito diferente do que o que acontece na prática, né? Existe um abismo muito grande entre o que está previsto. É óbvio que a gente fica feliz que no Brasil a gente tem esse acesso, pelo menos escrito lá no papel, né? Todo mundo tem acesso ao tratamento antirretroviral lá e é gratuito, ok. Mas existe um abismo enorme entre o que é
pautado ali e o que acontece na prática, né? Para você, eu sei que você já falou um pouco disso, mas assim, o que você acha que é crucial, assim, que dificulta mais o acesso da população negra a uma medicação que, teoricamente, está lá para ela, está lá? Por que o acesso ao tratamento é tão difícil? Nossa, é muita coisa. Eu não sei se a gente tem tempo, mas vou tentar responder rapidamente. Em uma linha específica da AIDS, a gente divide a epidemia basicamente em 3 momentos, né? A gente tem um primeiro momento que é aquele que a gente não tem nem nome, né? Apareceu essa doença aqui, ninguém sabe o que é, mata principalmente jovens, e aí nesse momento, principalmente jovens gays, porque era quem conseguia acessar os serviços de saúde e gerava dado, né? Daí como se mapear o HIV, entender o que é isso, tem um nome, né? Virar AIDS, é um vírus que funciona assim, dessa forma e tal, né? Que é um momento de epidemia. E aí a terceira epidemia, que é esse momento em que a medicação, principalmente a tríplice terapia, a gente vai conhecer popularmente como coquetel. Coquetel chega nas políticas de AIDS, né? E que é o momento em que as discussões raciais vão a ficar muito marcadas, né? Aqui no Brasil, a gente, enfim, aí chega no momento em que estava começando a discutir o SUS, né, a redemocratização e tudo mais. Então, o movimento social de AIDS, protagonizado principalmente pela Nair Brito, foi a que pegou para ser essa causa, conseguiu a lei de dispensação da medicação no SUS, né, universal, gratuito, etc. Esse momento é o momento assim que mais marca a epidemia, é o momento em que o Brasil vira referência mundial de tratamento, porque a gente diminui 86% o índice de mortalidade. Na transmissão vertical, a gente diminui 74% o índice de transmissão vertical, pelo fato de ter remédio, né? Mas aí, olhando populações especificamente, a gente tem das próprias especificidades de corpo, né? A gente tem as diferenças biológicas que seriam importantes de ser discutidas. A população negra tem especificidades de corpo que a população branca não tem, isso não está dentro das pesquisas de AIDS, nas formulações de remédio. A gente não tem contingente populacional no desenvolvimento de remédios. Os remédios, eles são, em sua maioria, desenvolvidos e testados em pessoas brancas. A gente também é a mesma coisa com câncer. E isso, assim, falando de generalidade, que ainda está dentro das discutir população trans, agora, 2020, que a gente conseguiu incluir mulheres trans em pesquisas de medicação, né, de antirretrovirais, porque não tinha, e começou-se a pensar na possibilidade de ter homens trans no retrovirais. Inclusive, foi aí que a gente entendeu que a vagina, né, a flora vaginal, dificulta a absorção de alguns antirretrovirais, né? Então, talvez isso diga desses casos de AIDS em mulheres cis, né, em pessoas com vagina. E, para além dessa dificuldade, que é uma dificuldade técnica, a gente tem a própria dificuldade política, né? Assim, pensar a geografia mesmo, uma pessoa que mora no extremo leste da zona leste de São Paulo ter que retirar
remédio no centro, né? De pegar o ônibus, questão de não ter a condução de chegar até o serviço de saúde. São coisas que parecem muito, muito básicas, né? Tipo, muito óbvias, mas que no dia a dia, no chão de fábrica, faz toda a diferença, né? Em como a gente discute a adesão ao tratamento. E nenhuma dessas interferências, esses atravessamentos sociais, são colocados na adesão à medicação. Isso é inteiramente focada no remédio. Se tem remédio, pronto, acabou, o problema resolvido. Sabedoria, hein? Sabedoria. Gente, eu gostaria então agora de primeiro agradecer. Eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais. Muitíssimo obrigada por partilhar com a gente essas pesquisas, as pesquisas de vocês, né, a caminhada, a jornada de vocês. É sempre muito importante para mim, pessoalmente, ouvir outras mulheres pretas e crescer com vocês. Então, fique à vontade, faça suas considerações. Eu sou muito grata. Posteriormente, a Rose vai tomar esse espaço para fazer o fechamento da mesa. Muitíssimo obrigada novamente. Meninas, eu estou realmente muito contente com o que a gente conseguiu trocar aqui, aprendi muito. Quero ficar à disposição de vocês para a gente continuar essa conversa em outros espaços. Dizer que eu me sinto muito motivada com não só essa discussão que nós tivemos aqui, mas o conteúdo de toda a feira, que foi realmente muito, muito rico. E é isso aí, vamos juntas, né? Não tem um caminho sem volta, graças a Deus. Eu também agradecer muito, todo o pessoal da Feira Preta, uma honra aqui. Acho que, para falar uma última coisa, dizer que para de tudo isso, né, que a gente discutiu aqui, do social, do político, dos contextos, quando a gente fala de AIDS, a gente também está falando de afeto, né, sexualidade, de corpo, que se relaciona. Então, é importante também, quando a gente tem saúde e futuro, a gente pensar esses momentos aqui, né, essa construção coletiva, de estar com o outro e de se fazer junto, né, de se afetar junto. Né? Acho que eu tenho para o futuro que se faz agora, né, tem sido esse, né, tem sido das nossas relações, nossos afetos, e vai começar aí o rompimento com a colonização, né? Então, muito obrigada mesmo por estar aqui. E é isso também, coloco à disposição para continuar o diálogo. Eu continuaria esse assunto por muito tempo, muitas horas. Aprendi muito, né? São assuntos necessários para o nosso dia, né? Mas aí a gente percebe quando a doutora traz esses dados, quando a Lili traz esses dados, o quanto nossa saúde está em vulnerabilidade e quanto esses números são altos, né? Então, assim, vamos aí pensar nesse cuidado. Agradeço vocês, doutora Ana Amélia, Lili, Rayura. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos seguir, assim, que a participação de vocês em outros lugares e mais pessoas possam acessar essa partilha de conhecimentos. Eu sou Rosiane Silva, agradeço muito vocês e aproveitem a programação da Feira Preta, que está aí, ó, maravilhosa. Até, gente. Tchau!